Yakult tem o Casei shirota, um dos lactobacilos, que é o seguinte, os lactobacilos que vivem nosso intestino, eles são iguais cachorro. Você quer um cachorro para quê? Para assistir televisão com você? Ou para tomar conta do seu quintal? Yakult, é bom? Yakult tem o Casei shirota, um dos lactobacilos, que é o seguinte, os lactobacilos que vivem nosso intestino, eles são iguais cachorro. Você quer um cachorro para quê? Para assistir televisão com você? Ou para tomar conta do seu quintal? Não vai ser o mesmo, só posso te garantir. Você quer um que fica sentado na sala, pulando no sofá? Você vai comprar um cachorro pequenininho, né? Um piquinês, sei lá. Agora, você quer um que vai cuidar lá do quintal? Você vai comprar um cachorro mais bravo, maior. A mesma coisa acontece com os probióticos que nós chamamos, que são essas bactérias amigas que vivem no intestino. Então existe uma delas que se chama Lactobacillus casei shirota, que ele está nesses produtos que você falou. E ele tem hoje estudos mostrando que ele faz prevenção de recidiva de câncer de bexiga. E você falar para o sujeito que se ele comer curcumina, por exemplo, que é o açafrão da terra, que é também conhecido como falso açafrão, que é o açafrão da Índia, também chamado, que você usa quando você come uma comida indiana, você come o curry, que é aquele condimento amarelo que você compra no supermercado. A Índia é o país do mundo que tem menos incidência de Alzheimer e Parkinson per capita no mundo. E atribui-se ao uso da curcumina, da cúrcuma, desse açafrão da terra. O açafrão da terra, ninguém está interessado em fazer propaganda dele, porque você chega ali no supermercado e compra, uma coisa barata. Não tem nenhuma tecnologia colocar aquilo em cima da comida. Mas aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então a pessoa, aquilo beneficia qualquer pessoa que começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar o intestino, vai melhorar o pulmão, vai melhorar o coração, vai diminuir a chance de câncer, porque é um potente anti-inflamatório. Em vez de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, opta por uma alimentação. Pois é, quando você compra o anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no intestino, ele faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveria. Por exemplo, uma proteína não digerida, que ia sair nas fezes, agora, como o anti-inflamatório frequente lesou, aí passa, entendeu? E isso, logicamente, tem estudos científicos. Oh, como tem. Você vê, pessoas que têm esse costume de ingerir analgésicos. A principal causa de transplante renal nos Estados Unidos, que é onde tem estatística, é o uso abusivo de analgésicos. Porque até 2003, todo mundo pensava que quem controlava a biologia era a genética, era o DNA. E a gente esperava que o ser humano teria no mínimo 120 mil genes. Mínimo. Se você conversasse com qualquer cientista renomado e perguntasse assim, qual a sua aposta de quantos genes o ser humano tem? E variava entre 120 mil e 150 mil. Porque nós temos em torno de 120 mil proteínas diferentes no corpo. Aí, qual não foi a surpresa? Quando o genoma humano foi publicado em 2003, nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para você ter uma ideia, o arroz que você vai comer no almoço hoje tem 35 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz tem mais que o ser humano. Bem mais, bem mais. Aí você fala assim, mas eu sou muito mais complexo do que um arroz. Justamente, aí vem a explicação, que não é não é a genética que domina a biologia, é a epigenética. Aí surgiu uma nova disciplina, que é a disciplina mais
pesquisada. De tudo que existe no mundo hoje, a palavra epigenética é a palavra mais pesquisada e a maioria dos médicos nem sabe o que significa, porque a maioria formou. Epigenética. Já vou dar uma atenção para o pessoal no chat, mas vocês estão ouvindo que não tinha essa matéria antes de 2003 nas faculdades de medicina, epigenética? O que é a epigenética, essa novidade? É o que está lá nas escrituras. O que está lá nas escrituras? Que o que fazia a longevidade do homem era o ambiente. Era o ambiente que fazia a longevidade do ser humano. Quando o ser humano, depois do dilúvio, perdeu o ambiente original, ele perdeu a longevidade. Mas depois eu vou explicar para vocês por que a introdução foi esses 4 vídeos do Laí Ribeiro. E tem a ver com o ano de 2023. Então, vamos lá. Vamos dar um alô aqui para o pessoal do chat. Eliseu Tavares dando boa noite. Está no aguardo. Pessoal, me perdoe 15 minutos de atraso, que foi uma falha minha. Eu esqueci de acionar a transmissão e fiquei passando todos esses vídeos aí de bobeira. Aí eu passei de novo agora, então por isso o atraso, uma falha minha. Boba, aliás. Eliseu Tavares, eu nunca recebo a notificação do YouTube. É bom saber disso, viu? Um dia, hein? Um dia de agendamento e você não recebeu. Mas a gente já... É aquela história, né, Eliseu? Eu, desde 7 anos atrás, os canais que eu normalmente acompanhava, eu não estou falando isso para chamar a atenção de ninguém e nem para dizer que sou mais inteligente do que ninguém. É que, como eu senti na carne, eu fui um dos primeiros a sentir na carne censura e sabotagem, eu passei a adquirir hábitos. E esses hábitos, diante da sabotagem de uns 7 anos atrás, já da época dos intervencionistas, então eu comecei a frequentar, sempre dar umas olhadas, 2 ou 3 olhadas durante o dia. E, mesmo assim, às vezes ainda se come bola, né? Super Neide no pedaço. Olá, Neide, desculpa o atraso aí, você viu a besteira que eu fiz, né? Boa noite, o Mariano Borges no pedaço. Super Neide aí, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos. Essa é a Neide, minha parceira aí. Mariano Borges, paz, irmã Neide. Neide cumprimentando o Mariano. Desejo que vocês estejam bem, com saúde. Isso, Neide. Meu super, mega, hiper querido irmãozinho, Dalmo no pedaço. Boa noite, amados irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor. Mariano, estamos bem e tal, um ambiente muito cordial que eu não ando vendo muito por aí, pessoal. Esse ambiente aí de respeito, amizade aí, espírito cristão, eu não estou vendo muito por aí não, hein? E olha que eu acesso a internet umas 15 horas por dia, tá? Aí o Mariano cumprimentando o Dalmo, Neide cumprimentando o Dalmo também. Muito bem, Dalmo aqui no pedaço, cumprimentando a Neide. Tem que terminar um servicinho, assim que finalizar, volto. Oh, muito obrigado, Dalmo. Super Tânia Velar no pedaço. Boa noite a todos os irmãos. Estou fazendo mais comida para o jantar, mas não aguardo. Tânia é pé de boi para trabalhar, né? Oh, a sua janta está cheirando daqui, a Neide está dizendo. Nossa, a comida está boa, hein, Tânia? Está cheirando lá nos Estados Unidos. Aqui a Tânia está dizendo, cumprimentando a Neide, jantarzinho especial para o maridão, que está voltando no trabalho. É isso aí, Tânia.
cumprimentando, o pessoal se cumprimentando. Meu super querido, estimadíssimo parceiro de snooker, meu camarada de longa data aí, meu parceirinho aí, Super Alexander Herman no pedaço. Alexander, eu aproveitei aquele versículo do capítulo Provérbios 18:2, e eu vi mais algumas coisas lá que eu achei interessante para a live de hoje, e eu já aproveitei de uns capítulos anteriores também para a live de hoje. Então, muito obrigado. A Tânia Velar cumprimentando o Alexander, aquele clima cordial, né? Todo mundo se cumprimentando. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que chegou. Então, lá. Então, vamos lá. 2023. Eu vou compartilhar uma imagem. Só um segundinho, pessoal. Tirei da posição aqui, fiquei meio perdido, mas já acho, já rapidinho. Nossa, eu tinha deixado a imagem ajeitada, você vê, a gente ajeita, e no fim não ajeita, né? Vou fazer do jeito mais fácil, vamos usar a cabeça, né? Vou pôr nos detalhes, a data da criação, fica mais fácil. Mas não estou achando. Essa foi nova, hein? Essa foi nova. Não estou achando a capa da minha live, você acredita? Só faltava essa. Bom, então não vou compartilhar agora, vou cancelar. Pessoal, é o seguinte. Eu estive vendo alguns canais conservadores, não vai ser a tônica desse ano eu abordar como eu fazia no ano passado. Nós vamos sofrer bastante fisicamente e espiritualmente o que vem, não só do Brasil, mas de fora também. Nós estamos numa tormenta espiritual. Então, isso vai afetar o nosso físico também. Eu vou dar um exemplo. Quando eu abro, por exemplo, uma página do YouTube, porque eu não uso o Facebook desde 2012 por opção, não uso o Twitter, que eu concordo quando dizem que é a cracolândia da internet, não uso. LinkedIn, então, é uma coisa invasiva ao extremo. Instagram entrou na peneira da censura, Telegram. Então, eu fico aqui com o YouTube mesmo, que é um público já mais limitado, e não chega aquele monte de gente que a maioria não está nem aí com nada. Então, é o seguinte, tinha uma ou outra thumbnail mostrando o Lula. Eu me sentia mal. Me sentia muito mal. Sabe, o mal-estar assim, imediato. Mas imagine se você for ver coisas relativas ao que ele fará, o pessoal dele, os noticiários. Olha que cenário. Tudo contaminado. O mal livre e solto. Então, nós vamos ficar muito molestados espiritualmente e fisicamente. Porque nós não temos liberdade de expressão, nós não temos autonomia,
nós somos um objeto de desejo desse safari satânico que está chegando no mundo, e essa capa que vocês viram aí na introdução, que tem os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, vocês podem ter certeza que na posse dessa nova gerência do país, vamos dizer assim, do México até a Patagônia, é um desses dedos desses 2 pés que vocês viram aí. O Brasil faz parte de um desses dedos, desses 2 pés proféticos que está aí. No mapa da divisão dos 10 reinos que a Bíblia profetiza, o Brasil é o número 6. Esse mapa já existe desde Alures 1985, inclusive contou lá no Clube de Roma, na divisão do mundo em 10 partes, 10 reinos, com a participação do Fernando Henrique Cardoso e mais 3 pessoas. Isso eu já falo há mais de 10 anos. Então, nós fazemos parte agora, o Brasil, do 6º reino. Na posse desse governo, nós passamos a fazer parte de um dos dedos, de um dos pés dessa estátua. O que vai acontecer com o pé dessas estátuas? Vai vir uma pedra, que é Cristo, e vai arrebentar os pés dessa estátua, que são uma mistura de ferro e barro. Por que ferro e barro? Porque são reinos instáveis, que não se entendem, não se organizam, não vai dar certo. E aí vem essa pedra aí, que é Jesus Cristo, e acaba com todo esse sistema mundial que está aí. Por aí, vocês vejam como está perto a vida de Jesus. Estão pedindo o líder mundial, que vai gerenciar esses 10 reinos. O nosso Papa aí anda falando que Deus não existe. O cara está... É a besta, né, pessoal? É uma delas. Falta o falso profeta e a outra besta que vai entrar no templo lá, em Israel. Então, diante do que nós estaremos expostos, vai ser um desgaste espiritual, pessoal, muito sério. E se nós não tomarmos cuidado com o nosso corpo e a nossa espiritualidade, vamos ser facilmente dominados pela psicose delirante de massa que o Covid já provocou. Essas pessoas que são dominadas por essa psicose delirante de massa não tem cura. Quem identificou essa doença de massa induzida foi o psicólogo juvenil mundialmente renomado americano, o MacDonald, quando publicou seu livro há 2 anos atrás, que foi uma psicose delirante de massa induzida. Então, a pessoa ela vive pelo medo. Eu fiz até um post recente no canal que quem vive pelo medo não tem amor, porque o cristão não pode deixar o medo tomar o lugar do amor. Se ele deixar o medo tomar o lugar do amor, ele é reprovado. Então, olha o tamanho do estrago dessa psicose delirante de massa. E nós, que não estamos ainda com esse problema, estamos correndo um sério risco
nesse ano de 2023, porque o mundo vai virar de ponta cabeça. Então, pensando na nossa saúde física e espiritual, eu resolvi encontrar na Bíblia sugestões para uma situação desse tipo e separar passagens para mostrar para vocês, para o nosso uso imediato de algumas coisas. Deixa eu ver quem chegou. Laércio chegando no pedaço, cumprimentar todo mundo. Psicose delirante de massa, agora tem um novo maestro, presidente da Fiocruz, amiguinha da AstraZeneca, que anunciou medidas mais rígidas para a inoculação. Laércio, isso aí que você falou, eu tive um problema ontem, antes de ontem, acho que foi. Eu resolvi dar uma olhada numa live do Vanderlei, que fez uma live comigo aqui no canal, e ele me viu no chat, me convidou para entrar na sala um pouco, eu entrei, e ele estava apresentando um rapaz lá, e esse rapaz estava fazendo um cursinho de alimentação, e estava falando que se o cara não comer direito, ele não entende a Bíblia, e não sei o que lá, tal, umas conversas esquisitas. Até o chat estranhou lá o cara. E teve uma hora que eu, conversando com o Vanderlei, eu estava falando da perseguição de cristãos que vai ser intensificada, vai ser um safari em 2023, já vai começar. Ah, Marcão, é novidade isso? Não, já está tendo. Eu fiquei sabendo ontem, olha o que eu fiquei sabendo ontem, que na Índia e outro país qualquer, é um país da África, mas eu não lembro agora o nome, tem sacrifícios de bebês no fogo. Eu fiquei assim, eu até comentei com a telenovela já há um bom tempo aí que eu acho que não ia demorar muito para ter sacrifício humano, do jeito que a coisa estava aí. Eles estão começando pelas beiradas, eutanásia opcional, eutanásia dos velhinhos da Europa, os velhinhos estão fugindo já faz uns 3 anos. Aborto, já se discute aborto aqui no Brasil até para 2 anos. Imagina uma criança que tem 2 anos, eu não sei se a palavra exata é aborto. Eles estão tentando pensar em se a pessoa não quisesse se livrar de criança de 2 anos. Está acontecendo coisas estranhas, pessoal, para esse ano que vem. Israel vai cobrar imposto para a pessoa ter um cachorrinho. Você, ou cachorrão, né? Se for ter, vai pagar o imposto equivalente ao IPVA de um carro caríssimo. O pessoal está tudo abandonando os pets. Agora está acontecendo. Então, se você tem coragem de abandonar seus bichinhos aí, não falta muito para você abandonar criança também, não. Isso não é novidade. Nossa, esqueci o Alexander na tela aqui. Deixa eu ver quem mais chegar. A Tânia está dizendo aqui, irmão, está chegando a minha hora de descansar. Amanhã começa a luta novamente, desejo uma boa noite, bom descanso. Tânia, muito obrigado pelo esforço aí e a presença, viu? Eu sei como é corrido as coisas para você aí. Dura esse pessoal aí que faz mais de mês aí que desapareceu, né? Não tem problema nenhum, impedimento nenhum. Aí o Laércio falou isso aqui, tal, já tinha lido, então tá. Deixa eu mostrar algumas passagens das Escrituras, para esse momento que nós estamos agora.
Olha o título aqui em cima, pessoal. A inveja é podridão para os ossos. Está na Bíblia. Bom, tem bastante coisa para a gente ver aí ainda, mas nós estamos na mão de esquerdistas agora, né? E os sentimentos que eles são movidos não são saudáveis. Está aí, ó. Provérbios 14, do 29 ao 34. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Vocês viram que esse pessoal que entrou aí está fazendo de uma maneira apressada e afobada e o prejuízo que está causando? O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. 31, versículo 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, quer dizer, Deus. Mas o que se compadece do necessitado o honra, quer dizer, quem tem empatia, sensibilidade, né, nas necessidades do pobre, ele honra a Deus que o criou. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. O justo não fica morrendo de medo de se ferrar. E tem Provérbios 28:1, que eu não coloquei aí ainda, que diz que o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas os justos são ousados como o leão, quer dizer, não tem medo. Cristão não é para ser violento, é para ele não ter medo. E se precisar ir para a ação, ele vai. Entende, pessoal? Ó, no coração, 33 aqui, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Olha o que nós estamos vendo aí no Brasil aí. De cima para baixo. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Olha o governo que nós tivemos, a posição que ficou em relação aos outros países do mundo e o que pode acontecer agora. Exemplo prático. Provérbios 3, capítulo 3, versículos 7 e 8. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Infelizmente, não é a isso que estamos sujeitos agora. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Provérbios 17, 22. O coração alegre é como bom remédio, mas presta atenção, pessoal, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, eu ando vendo alguns programas conservadores aí que dão notícias mais fidedignas, encontrando um nicho para ganhar dinheiro como nunca. O espaço aberto para esse pessoal conservador, que nunca vai ultrapassar a linha e vai dar informações fidedignas dentro desse limite, abre quantos programas quiser. O pessoal da Jovem Pan já abriu uns 4 programas. Quando estava na Jovem Pan era um só. E o Augusto Nunes que fazia o direto ao ponto. Agora eles têm mais de 4, 5 programas juntos. E sempre com aquele cuidado de não passar da linha. Sempre com aquelas conversinhas de, porque isso não é justo, porque a pessoa tem que passar pelo processo legal, porque não sei o que lá. Gente, isso vai fazer mal. Eu até aconselho
que não assisto mais. Se tiver uma outra coisa assim, que for mais relevante, for rápida, mas não assisto um programa inteiro, ainda pedindo dinheiro, assine revista. Eles estão com alvo na testa, mas provavelmente eles não terão problemas. Quem vai ter é o pessoal que é membro, que assina a revista, que o nome está lá, os dados estão lá, que a plataforma está entregando tudo de bandeja. Entende? Porque o assunto deles é só resistência e vamos isso e vamos aquilo, mas ninguém fala do que está na Bíblia. Ninguém está falando do que está na Bíblia. Na forma, no ângulo de visão deles, em relação a pessoas como eu, por exemplo, e mais uns poucos aí, nós somos pessoas negativas, pessimistas, que aceitaram a derrota. Não aceitamos a derrota, não. Mateus 10:16. Sede inofensivos como as pombas e prudentes como as serpentes. Conselho para essa época aqui da Bíblia. Não é ser medroso, não. Não é ser negativo, pessimista, não. É estar ligado. É estar ligado. E tem mais um outro aqui. Olha lá, pessoal. Achei interessante isso, porque eu não sei, sabe, pessoal? Esse ano eu acho que esse tipo de coisa é importante ser de conhecimento de algumas pessoas. Doação de órgãos e sangue na Bíblia, porque tem religião, como testemunho de Jeová, que tem um problema sério com isso. Com alistamento militar, que não é proibido na Bíblia. Quando o homem escolheu essa forma de governo que nós temos hoje no mundo, nós estamos sujeitos ao serviço militar. E o próprio povo judeu, quando havia necessidade de ajuntamento, eles pegavam o pessoal que já estava preparado para situações militares e já tinha recrutamento. Até quando eram crianças, na época da guilda espartana, que levava com 7 anos, as crianças também eram apresentadas nos templos lá para ajudar, os primogênitos. Eram apresentados no templo para trabalhar lá, ajudar. Agora, hoje, o que as crianças fazem? Elas jogam videogame, né? Então, vamos lá. Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha a diferença. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, a especial atenção para esse aqui. E Manaém, e que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Por que tetrarca? É um sistema romano de governar territórios conquistados, né, distantes. Então, no caso de Israel, eles dividiram em 4 partes e Herodes governava uma delas. E Manaém, ele não era irmão de Herodes, mas ele tinha a mesma idade de Herodes quando ele amamentava. E como ele não tinha mãe para amamentá-lo, Manaém acabou mamando junto com Herodes na mesma mulher. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque há uma relação extremamente próxima do sangue com o leite materno. Ok, pessoal? E eles estão compartilhando. João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, incluindo sangue. Porque a vida está no sangue. Certo, pessoal? Aqui. Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 5. Ele, porém, aqui no 4, aqui, pessoal,
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Por que essa passagem? Porque imagine que você tem um filho, mas vocês são da religião Testemunho de Jeová. E vocês não podem compartilhar, de repente, o órgão, o sangue, mas se mamou na mãe. Se nasceu da mãe, tem o mesmo sangue, praticamente. E se, de repente, o marido precisar de um rim e ela quiser doar, não pode? Um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Explicando melhor. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, uma só carne. E nessa uma só carne, um só sangue. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, porque Satanás não, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, você ceder à tentação, né? E, tipo, não combinaram, de repente você está afim e a mulher não está porque está em jejum e não foi combinado. Ou o marido está e ela não está porque ela não avisou o que estava fazendo e fica uma situação, entende? Que quem gosta disso aí é o diabo, né? E aqui eu coloquei o que é tetrarca, o significado, tal, alguma coisinha para quem tiver alguma dúvida. Então, deixa eu fechar esse aí. Pessoal, vai ser muito difícil passar pelo que a gente vai passar esse ano. Porque nós poderemos ter problemas com pessoas da esquerda, nós poderemos ter problemas com pessoal da direita também, dependendo do que a gente falar. Então, eu vi uma especial necessidade de darmos uma atenção para os cuidados com o corpo, porque pode vir a faltar remédios, alimentos nas prateleiras de supermercados, um estresse tremendo que vai fazer esses estragos que eu mostrei aí na passagem. E, diante desse processo, tem essa ciência nova de 2003, que não é nova, que lá na Bíblia já fala que o meio ambiente é que dava longevidade ao homem, não era uma coisa física especial exatamente nele. Era o ambiente que o fazia. E isso, essa nova ciência está começando a entender. Né? Está lá na Bíblia. O cara vivia 900 anos. Hoje não passa de 120, nem chega. Entendeu? O ambiente ficou ruim. Arruinam a terra, lá há 2000 anos atrás. Né? E maldita a terra por tua causa, quer dizer, perdeu a longevidade. Agora, deixa eu ver se eu abro o link para vocês e compartilho a tela do que é essa ciência que o cara falou aí.
Só um segundinho, pessoal. Muito bem. Já está aberto aqui, deixa eu só organizar aqui. Pessoal, eu vou começar com o Provérbios 18:2, que o Alexander mandou para mim aí, ok? Vamos lá. Muito bem. Em vermelho, pessoal. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Eu tenho um livro aqui, pessoal, chamado Gente Tóxica. Eu já mostrei isso para vocês. E lá tem um monte de perfil que não é legal. E ali ensina você como lidar com eles e também identifica os comportamentos que não são legais que nós temos. E o pior de todos é esse aqui, o mexeriqueiro. É o pior de todos os comportamentos horríveis. E aqui a Bíblia diz o mesmo também. O irmão ofendido, pessoal, presta muita atenção, principalmente depois dessas épocas de fim de ano, tal, que às vezes acontecem coisas que não deveriam. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Agora eu vou compartilhar Provérbios 17. Ok. Presta atenção, pessoal. É melhor um bocado seco, ou seja, alguma coisa para comer, um pouquinho só, seco, quer dizer, nem umidade tem, né? Tipo um pão duro. E com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Nós já estamos ouvindo um monte de relatos de encrenca, de problema que já está tendo com esse pessoal que tomou posse aí. Aqui embaixo, o que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Por exemplo, perdeu o mané, não amola. A repreensão, presta atenção, pessoal, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quer dizer, esses que tratam as pessoas do bem com maldade, a casa dele é um inferno. Olha só, hein? A casa dele é um inferno. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Sabe quem se encaixa nessa descrição aqui? Vocês perdoem eu citar uma pessoa, mas eu vou citar a besta que está lá no Vaticano.
É uma das bestas proféticas, está lá no Vaticano. O que ele fez? Ele justificou Lula, dizendo que ele era inocente, que ele não cometeu crime nenhum, e que as pessoas que o julgaram, ou seja, mais de 6 juízes, não foram justos, quer dizer, condenando o justo. Então, o que a Bíblia fala disso? Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Ele fez os dois. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Ou seja, se você não for uma pessoa que tem entendimento, por exemplo, que a Escritura dá, para você saber dizer sim, dizer não, saber o certo, o errado, ser prudente. Você, por exemplo, vai ser fiador na presença de um amigo. E essa questão de fiador tem problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou só terminar isso aqui e mostro para você. Olha aqui, pessoal, em vermelho. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Eu copiei essa passagem ali que eu mostrei para vocês. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Não é o que nós estamos vendo nessas posses? O filho insensato é a tristeza para seu pai e a amargura para aquela que o deu à luz. Eu já vi uma Bíblia que dizia assim, filho estúpido apesar de seu pai e sua mãe. É essa mesma passagem. A última, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Quando eu era técnico de OM e trabalhava como consultor de prefeito, eu me lembro que um dia tinha um secretário lá que ele não falava, ficava quieto, só quieto, escutando as coisas. Aí o pessoal perguntou para ele, falou, doutor Werther, falou assim, pô, o que o senhor acha dele, esse cara aí? Ele é inteligente ou não é? Ele falou, esse é o problema, o cara quieto lá do jeito que ele estava, não dá para saber se é inteligente ou se é burro. Está aqui a passagem. Deixa eu compartilhar aqui, em relação a fiador do amigo. Não é aqui que eu fiz errado aqui, peraí. Ah, agora sim, foi besteira minha. Olha bem essa passagem, pessoal. Provérbios, capítulo 22, versículo 26 e 27. Talvez alguns de vocês passem por isso esse ano, hein? 26. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com o que pagar, deixarias que de ti tirasse até a tua cama debaixo de ti? Quer dizer, você vai ser fiador de um cara que não paga. E se você não tem como pagar a conta do cara, você vai ficar até sem cama para dormir. Então, a Bíblia não vê com bons olhos fiadores de dívidas. Muito bem. Agora eu quero só dar uma olhada no chat, se tem alguma coisa aí para me dar atenção, senão eu vou continuar.
Marcão Socrano Pedaço. Ô, Marcão, bem-vindo. Nosso irmãozinho de Cenáculo Cristão Virtual, já participou de alguns cenáculos cristãos, cristão virtual conosco e em outros canais que eu já tive. Esse é do time que entra em campo. Cumprimentando o pessoal. Dalmo voltou, super irmãozinho querido. Meu estimado irmãozinho Alexander Herman. Agradecer de novo, Alexander, pela passagem de Provérbios 18:2, aí, muito boa. Neide, amados irmãos, convido cada um de vocês para não esquecer do like, inclusive os que estão fora do chat, obrigado. Eu vou aproveitar isso que a Neide falou, e como nós estamos em ano novo, vida nova, né, apesar dos obstáculos, olha, por mais que vocês tenham ocupação e afazeres durante o dia, vocês assistem um tempo considerável de internet, sejamos francos. O que custa, sabendo que tem uma live que foi postada no canal, vocês chegarem lá, fazerem um comentáriozinho, tipo, valeu, legal, um likezinho, tem 2, 3 comentários do pessoal, que joinha em cada um. Isso, para mim, financeiramente, não existe, porque o canal não é monetizado, não quero competir com o Felipe Neto, entendeu? Mas, para quem olha e tem um espírito parecido com o nosso, é uma prova de união, de respeito, de força, de ocupação de espaço. Então, se nós não temos atitudes mínimas como essa, do que nós seremos capazes quando for necessário coisas muito maiores? Deixa eu ver uma coisa se eu mostro aqui rapidinho também. Olha aí, pessoal. Lucas 16:10. Aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Vocês não acham que é injusto estar inscrito no canal, se beneficiar do nosso conteúdo, do trabalho envolvido, da pesquisa, do conhecimento, da experiência, da exposição aqui, do tempo envolvido no processo? Esperar do pessoal um likezinho, joinha nos comentários, dar um alô aqui no pedaço. É muita coisa para vocês isso. Para vocês não todos, né? Claro que eu falo. É muito difícil assim mesmo, sério. Tá aí, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu pesquisei 18 Bíblias para ver se essa descrição mudava em alguma coisa, mas é isso aí mesmo, ok? Então não é favor para mim que vocês fazem, é atitude cristã isso aí. O bacana de vocês fazerem isso é que pessoas que têm o nosso perfil, que podem entrar aqui para o nosso pessoal, para o nosso meio, para o nosso grupo, não vai sentir firmeza, porque vai ver pouca visualização, se bem que tem motivo para isso, eu não quero muita visualização mesmo. Eu tenho um vídeo aí, chamariz, no canal, que tem 4.200 visualizações, eu fazendo exercício físico, mas não é essa a proposta do canal. Isso aí é só chamariz. O vídeo que tem mais like depois disso, mais visualização depois de 4.200, é um que eu fiz essa semana aí do Otônio de Paula 482. Falando no Otônio de Paula, tem uma novidade aqui. Deixa. Quando o Otônio de Paula veio a público e ele fez alguns comentários em relação ao que iria acontecer,
E eu vi que ele falou a verdade, tanto que nós vimos aí que foi mesmo. Eu estava pensando em fazer alguma coisa, mas como não é a proposta do canal entrar nesse meio político aí, nesse nicho aí, fazer retroalimentação entre canais, eu fiquei na minha. Mas aí eu vi um canal cristão, se eu não me engano, acho que é Joseni de Deus o nome. Uma quantidade de inscrições, acho que tinha mais de 100 mil inscritos, e o cara, respeitosamente, mas condenando a atitude do Antônio de Paula, disse que eu conhecia pessoalmente e tal, tudo, de forma respeitosa. Mas ele condenou o Antônio de Paula, disse que ele não estava bem, que tem que dar um desconto. Só faltou falar assim: olha, esse cara ficou maluco e está traindo o presidente. Aí eu escrevi assim, falei, você já pensou que ele pode estar certo? Aí o cara, respeitosamente, até me surpreendi, que um cara de mais de 100 mil inscritos retornou, né? A resposta, e educadamente, isso é raro. Então ele mandou uma resposta para mim, justificando, explicando, tal, tudo. Aí eu agradeci que ele deu retorno e não falei mais nada. Aí eu publiquei a live, eu fiz a live para defender o Antônio de Paula, não o que ele fez durante a vida dele inteira, aquilo ali que ele falou que era verdade. Então, o que acontece? Fim da história. Eu fui ver o canal dele, porque eu tenho a resposta no meu e-mail. Então, eu já fui pelo e-mail, que é o caminho mais rápido, que eu não achava no histórico o canal dele, né, para ver o que ele ia falar agora, né? O cara tirou o post. Joseni de Deus. Aí não, né, cara? Aí não, né? Tirar o post? Pô, mas que cristão que você é? Cristão tem que ser usado como leão. Provérbios 28:1. 28:1. O que você fez, cara? Tirou o vídeo por quê? Vocês estão vendo, pessoal? É difícil. É difícil falar as coisas e não é verdade. Ele não estava com a intenção de falar mentira, mas não teve a visão correta da situação. Foi envolvido pelas circunstâncias, que é o que nós evitamos aqui. O Lércio está dizendo, excelente interpretação dos provérbios à luz dos presentes acontecimentos. Ah, obrigado, Lércio. Laércio, pode anotar essas passagens aí, que você vai entender à medida que for transcorrendo o ano, a nível macro e mínimo, mas de uma intensidade totalmente fora da normalidade. Por isso eu estou destacando essas passagens para esse ano, porque vai ser de uma intensidade cavalar, isso daí, ou ciclópica, se preferir. Ai, toma aí o like 8 antes que eu esqueça. Obrigado, Lércio. Isso é atitude. Obrigado, Neide, pela força aí. Isso é atitude. É uma coisinha de nada, mas tem qualidades embutidas nela, né? Tem valor agregado. Ah, mas que valor agregado, Marcão? Respeito, consideração, amizade, motivação. Dá para abrir mais o leque aí. E é uma coisinha desse tamanho, ó. Mas está fazendo de coração. Fim de papo. É só isso. Quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, é injusto no muito. Essa passagem eu já conheço há 30 anos. Né? É excepcional. Então tá, mas olha, pessoal, não tenho nada contra o Joseli de Deus, não, tá? Mas quando você se expõe, vem a público, vamos supor que eu falo uma coisa de uma determinada pessoa e não é. Eu tenho que me retratar. Eu tenho que me retratar. Entendeu?
Vou tirar o vídeo. Esse é um cara legal. Imagina o pessoal que só pensa no dinheiro. Pix, Superchat, seja membro, compra a revista, outras formas aí de contribuição. Marco Socran, gratidão, tá aí, tá vendo? Isso é atitude, é atitude. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso eu falo para o pessoal mais próximo aqui, que está na minha lista de recebimento de aviso de live. Vocês são... É como se fossem as primícias do canal. Né? Quando vejo vocês assim, eu fico orgulhoso, não do que eu tenho de ruim, do que eu tenho de bom que eu vejo em vocês. Eu me sinto assim, um pouquinho de mim em vocês, entende? E um pouquinho de vocês está em mim também, porque durante o dia, vira e mexe, eu estou pensando no outro. Conforme o assunto que eu estou vendo, eu lembro de um, lembro de outro, lembro de outra, entende? Então já faz parte, é como se vocês estivessem presentes. Sabe, eu sinto a presença de vocês. Né? Isso é um espírito cristão, né, que a gente desenvolve aqui. O Laércio está dizendo, Marco, eu conheço lulistas que me falam que estivemos sob o PT por 16 anos e sobrevivemos. Mas eles não entendem que agora o papo é outro, Agenda 2030 e cultura da morte. Laércio, para não entrar fundo nisso, mas sem ignorar o perigo inerente ao que você falou, nós temos que passar esse ano de 2023 assim, ó. Ensine os seus filhos, ó. Nada de verde e amarelo, Bolsonaro. É colocar um alvo. A gente tem que entender o seguinte, que esse mundo não é nosso. Você é cristão, você gosta das coisas certas, você não gosta de coisa errada, você acredita em Deus, você consegue imaginar mais ou menos o que Jesus passou para a gente ter a chance de ser salvo? Então você tem que entender que esse mundo não é nosso. Presta atenção, esse mundo não é nosso, é deles. Esse pessoal vermelho que entrou aí, não porque é vermelho, mas essa organização, porque nos Estados Unidos eles são azul. Mas essa organização internacional esquerdista, ela é do mal. E esse mundo é dela. Por quê? Porque eles são de Satanás. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Mas a coisa vai funcionar assim. Jesus vai chegar, vai fazer um arrebatamento, vai dar um fim nesse anticristo aí, que vai estar governando esses 10 reinos, inclusive o 6º, que o Brasil está nele agora, vai iniciar um milênio, porque algumas pessoas ainda vão sobreviver, vai ter crianças que vão nascer, um monte de gente que nunca ouviu falar das escrituras, que estavam vivas na ocasião, que não poderiam ser castigadas, né? E o milênio vai ser para esse processo. No final do milênio, vai ter uma última vinda de Cristo, e essa é para arregaçar tudo. E aí, Deus vai acabar com esse mundo aqui. Deus vai destruir esse planeta aqui, ou seja lá o que for. E vai vir um outro paraíso que Pedro viu lá no 3º céu, esperando para descer, e a cidade santa descer nele. Então esse mundo nem vai existir mais.
Por isso, não devemos nos apegar a esse mundo, esse sistema de Satanás aí. Eu estou vendo minha mulher tossindo. E agora que eu lembrei, ardendo, acho que é ardendo. Só um segundinho, pessoal. Eu tenho 3 bancos de dados aqui que eu acesso por palavra-chave da minha memória o assunto pontual. Eu vou até compartilhar para vocês verem como é que é isso aqui. É isso aí. Então, vamos lá. Aí, assim fica melhor. Olha aqui. Esse é um banco de dados que eu tenho. Olha aqui embaixo, cursor no lado inferior esquerdo. 280 páginas de assuntos pontuais. Eu vou colocar a palavra aqui, ardendo. Arderão. Ou ardendo. Ah, tá aqui na minha cara, eu não estou vendo. Estava aqui, ó, pessoal. É que esse LibreOffice, ele não seleciona aqui como deveria, mas está aqui, ó. Olha lá. Aqui nesse vermelho aqui, pessoal, subindo um pouco aqui, ó. Arderão, ó. Fundirão. Então, a passagem é o seguinte, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, o dia de Deus é no final do milênio, tá, pessoal? Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, está perguntando. Mais uma aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 26, aqui, ó. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Ó, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, aqui, ó. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Olha aqui. Hebreus, que já é Novo Testamento, capítulo 1, versículos do 10 ao 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, olha bem. Terra e os céus perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa velha, né, como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Deixa eu ver se tem mais. Essa aqui eu já li, mas vou ler de novo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Novo Testamento. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus,
em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, quer dizer, mensagem. É a hora de desapegarmos do sistema. Dá alguns exemplos, Marcão. Eu não estou assistindo mais. Eu assistia em média aí 15 a 20 canais conservadores. Que eu durmo 4 horas por noite, navego umas 15 a 20 horas quase por dia. Tem dias que eu não durmo. Desde criança eu sou assim. E gosto de estudar, gosto de aprender. Então, o que acontece? Eu não estou assistindo mais. Simples assim, Marcão? Simples assim. Toda hora que eu olho o Lula, eu evito olhar, assim, sabe, aquelas thumbnails com as fotos, faixa presidencial, aquelas coisas todas. Eu não olho. Não tem por que olhar. O sentimento, o mal acumulado, ele tem tipo uma aura de maldade intensa. O mal em torno dele é tão forte que faz mal. A Bíblia manda que você até evite olhar nos olhos de pessoas ruins. Até evite olhar nos olhos. Então vamos evitar. Vai mudar alguma coisa? E esses canais conservadores, porque a gente vai, tem que ter estratégia, por causa disso aqui. Estratégia o quê? Eles têm todas as plataformas aí do mundo nas mãos, está à disposição deles. Eles são a lei, as Forças Armadas nos abandonaram. Todas as escolas estão aparelhadas, tudo está aparelhado por esses caras aí. Estratégia do quê? E o mais engraçado é que quase metade desses canais que eu assistia, até o último minuto criticando quem levantava uma possibilidade de algo errado aí. Já era negativista, e tudo usando palavra de esquerdista, né? Negativista, negacionista, tratorista e tal. Nem originalidade tem. E aí o que acontece? Agora, com aquela cara de MRD, todos com aquela carinha de MRD, porque nós temos que ter calma. Nós temos que ter calma, porque senão o cara não vem mais no programa da Pix. Seja membro. Entendeu por que tem que ter calma? Para você ficar entrando na lábia lá. Olha, existe uma diferença de pessoas como eu e eles. Eu sou um informador. Eles são influenciadores. É diferente. Eu estou aqui para informar o que está nas escrituras, como nós funcionamos, a nossa proposta. Cada um faz o que quiser. Agora, influenciador, ele manipula as pessoas para que elas caiam na sua para ficar dando din-din para você ficar ali. Seja membro, superchat, assina a revista, dá Pix, Patreon e mais algumas coisas aí. Entende? Porque, olha, nunca foi tão bom para ganhar dinheiro com notícia. Como eu já disse. Nunca foi tão bom para ganhar dinheiro com a ansiedade, com o estresse. Aliás, eu vi uns 4 canais conservadores que já estão falando que teve pessoas que os procuraram em seus WhatsApps para dizer que já tem gente com problema de estresse na família, já comportamento alterado, já tendo o comportamento psicótico, familiar. E esse pessoal, agora, que vai ter esse espaço para ganhar dinheiro,
fomentando, influenciando as pessoas para ficarem ali naquela batida ali que não leva a lugar nenhum, entendeu? O gado, né? Mostrando uma direção para o gado, mas não deixa de ser abatedouro lá na frente. Para eles está bom, e eles não têm escrúpulos, não têm piedade. Com esse papo de jornalista, aí eles vão ficar, na realidade, viciando o pessoal. E isso é bíblico, pessoal, tá? Compartilhando novamente. Olhem 2 Timóteo 4:3 aqui embaixo. Esse versículo aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a verdade que nós estamos falando há muito tempo, mas tendo comichão nos ouvidos, sabe o que é comichão nos ouvidos? Vontade de ficar acumulando informação que não leva a lugar nenhum. Eu vi isso porque eu quero saber o que ele vai falar lá, quero ver o que esse vai falar, mas ele não quer qualquer um, ele quer aquele que mata a vontade dele de continuar ligado ali, estimulado. É um vício, um vício. E a Bíblia aqui está condenando, está prevenindo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, o cara está mentindo, está manipulando ele, mas ele gosta do processo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quantos querem escutar falar o que nós estamos falando aqui, linkando com o Evangelho? Quantos? Agora. Mas tendo comichão nos ouvidos, vontade de fofoca, de mexerico, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, coisas viciantes, notícias incríveis, 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 o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas não vai a lugar nenhum. Está aqui. Mais atual do que nunca. Deixa eu ver aqui. Laércio está sempre educado, né, Laércio? Obrigado pela dica. Já vou falar para o meu filho tirar o 22 do... Pelo amor de Deus, fala para o seu menino o seguinte, ó. Aparentar ser inofensivo como as pombas e prudente como as serpentes, Laércio. Entendeu? Não chamar atenção, porque a pomba não chama atenção. O leão chama. Que nem uma pomba ali, e prudente como a serpente. A serpente, eu não estou falando atacar, é quando a serpente fica lá escondidinha, entendeu? Ligada em tudo que está acontecendo. É assim que o seu filho tem que ficar, se você quiser, né? Claro. Ensina ele a ter essa postura. A Tânia Velar fala algumas coisas no canal dela de Diretiva Homicisa, e no final aqui eu quero mostrar algumas coisas que a Tânia Velar está fazendo, que vai de encontro à epigenética, que foi falada aí pelo Laí Ribeiro. Aí vocês vão ver a importância, por exemplo, das plantas punk que ela está fazendo lá, que é o efeito do meio ambiente na pessoa que o Laí Ribeiro falou aí. Então, não é aquela quantidade de genes que vai fazer a sua genética ter mais saúde. É o ambiente. É o ambiente em você. É o que você põe para dentro, que você come, que você respira. O clima, entende? O estresse, a falta de exercícios, essas coisas. Aí o Dalma está dizendo que amanhã falaremos sobre o mundo na nossa célula. Aproveito para convidar todos, se iniciará às 19 horas.
Para os que estão aqui, já o nosso irmãozinho Dalmo, toda quarta-feira, ele faz uma exortação. Na realidade, ele profetiza, né? Porque ele exorta, edifica e consola, da forma como ele expõe o conteúdo dele. Então, ele profetiza. Profetizar, edificar, consolar, o que eu disse aí. Então, exortar, edificar e consolar, para não esquecer nada. E ele faz muito bem, de coração, realmente. E às 19 horas, no canal Célula Bálsamo de Gilead, e eu, no período da manhã, amanhã já vou mandar. Dalma, se você tivesse como fazer agendamento, já deixava o link compartilhado para o pessoal. Fica aí a sugestão, hein? Eu acho que ia ser bem mais frutífero, hein? Mas só sugestão, você faz o que você quiser, né, claro. Obrigado pelo jabá, Marcão. Imagina, isso aí é uma atitude que nós devemos ter uns para com os outros, né? Bem lembrado, estarei lá, obrigada. O que é jabá? Jabá é propaganda pessoal, Neide. É uma gíria brasileira, é antiga pra caramba, né? Pouca gente fala hoje em dia. Eu fiz o meu jabá, quer dizer, eu fiz a minha propaganda, né, de mim mesmo, né? Jabá é falar do canal Célula Balsa de Gilead. Não conhecia essa expressão. O brasileiro é riquíssimo, né, em expressão. Nossa, o que eu conheci de gente que falava vários idiomas e não conseguia falar o português. Aí, Marcão, abstende-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, muito bom, Marcão. O Lércio está dizendo aqui, a saúde mental do brasileiro vai cair como um meteoro. Isso aí não é adivinhação, Lércio, isso aí é matemática, é lógica. A saúde mental do brasileiro vai cair como um meteoro. Já vejo gente agindo estranha na rua, psicose delirante de massa. A reação a essa traição do alto comando, né, das Forças Armadas vai gerar essa psicose delirante de massa. Já está gerando. E quando o Otônio de Paula falou, naqueles videozinhos que eu mostrei na minha live sobre ele, que casais estavam separando, que pais não estavam já se entendendo com filhos, com parentes, perdendo emprego, perdendo negócios, ficando doentes. E ele falou com conhecimento de causa. Exatamente o que eu vi 4 canais conservadores falarem dessa madrugada para agora. Que às vezes eu assisto de madrugada porque não deu tempo de assistir no horário ao vivo, que às vezes tem 3, 4 que passam no mesmo horário. Aí não dá. Independente disso, agora eu não vou assistir mais. Entende? Não vou assistir mais. Se eu escolher uma coisinha ou outra, é bem rapidinho e tal. Por quê? Porque nós vamos ter um estresse que nem na pandemia nós tivemos. Isso é muito grave. Nós estamos sujeitos, Laércio, Macão, Neide, Dalmo, Alexander, nós estamos sujeitos, o Marcelo que estava aí, a ter uma psicose delirante de massa. Nós estamos sujeitos a termos uma psicose delirante de massa. E eu vejo isso como um cenário futuro possível para a grande maioria dos manifestantes. Psicose delirante de massa. Se a pessoa já tem da pandemia e vai somar mais essa, aí vai ter sangue. Não tem como. Eu tentei fazer o agendamento na hora da live e não deu certo. Tive que começar quase 1 hora atrasado. O duro de trabalhar com o OBS é isso, né? Ele é meio chatinho para certas coisas.
Jabaculi. Aqui que ele falou aqui, ó. Insere na programação uma propaganda. A Anitta dizia, precisamos ter a cabeça firme juntamente com a fé. O que eu senti, pessoal, na minha análise, na minha projeção assim, de cenários futuros possíveis para esse ano, olha, curto e grosso, a nossa saúde está em risco. Muito alto. A saúde está falando principalmente mental, o resto vem dela. Por isso que eu estou fazendo essa live focada nisso, hoje. E vamos à epigenética, né? O que é epigenética? Que a partir de 2003 começaram a pesquisar e estudar, que não tinha em faculdades, para os que faziam medicina. É uma novidade, né? Como o Lair Ribeiro falou, mas a Bíblia já falava que era assim antes do dilúvio. Então vamos a ela. Os links estão na descrição, tá, pessoal? Para quem quer ficar mais bem informado do que as informações disponibilizadas aqui. Então, vamos lá. Epigenética. Entenda como o corpo pode ativar e desativar genes. Então, nós lembramos, né, pessoal? O corpo humano tem 23 mil e o arroz tem 35 mil, né? A epigenética é um campo científico que tem crescido por oferecer respostas à interação entre a estrutura genética e o ambiente. Aqui, ó. Ambiente. Conheço o maior e mais importante evento do setor da saúde no Brasil. Aí ele começa a falar, olha, você pode já ter ouvido que quadros alérgicos e autoimunes são psicossomáticos. Essa expressão própria do senso comum costuma falar de como os estímulos do ambiente são capazes de desencadear certos fenômenos no corpo. Mas, afinal, as experiências podem fazer isso? Elas conseguem mudar o genoma humano? Como essa interação ocorre? Entender mais do assunto é a missão da epigenética, que tem ganhado mais atenção de pesquisadores. Veja como a epigenética é capaz de expressar certos genes em detrimento de outros a partir das vivências de cada indivíduo. E aqui fala para entender o que é epigenética, e ele vai falando aqui algumas coisas. Eu só quero achar um outro negócio aqui para mostrar para vocês. É rapidinho, tá, pessoal? Segura as pontas aí. Vamos lá. A epigenética é um campo de pesquisa que investiga como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes e silenciar outros. Ela permite entender como a experiência é capaz de operar transformações profundas no organismo, mesmo que isso signifique destacar o DNA e não implique mudar o genoma. Para entender melhor, veja um exemplo. 2 irmãos gêmeos univitelinos. Vamos ver o que é univitelinos para falar para vocês aqui. Disse do gêmeo idêntico relacionado com a gestação, cujos fetos se formam num único óvulo e se desenvolvem numa única placenta, que se originou de um único zigoto, célula resultante da junção de um gameta masculino e outro feminino. Muito bem, já sabemos o que é isso. Então tá.
Então, ou seja, eles pegaram as pessoas mais iguais possíveis para a experiência. São criados ambientes separados. Um deles é cercado por cuidados, conforto, afeto e tem atendimento às suas necessidades físicas e emocionais desde a primeira infância. O outro irmão, porém, é exposto a um ambiente profundamente ansiogênico, como será 2023. Ele vive em um lar violento, um território exposto a conflitos armados, como nós, sem seus cuidados básicos atendidos, como nós, como alimentação e higiene, como possivelmente estaremos. Além disso, não recebe o mesmo afeto que seu irmão, cujo genoma é igual. Para o corpo humano, o significado desse conjunto de experiências envolve aspectos químicos. O metabolismo de cada um dos irmãos foi afetado de modo diferente e o corpo não fica indiferente às trocas com o meio. É por isso que elas afetam o epigenoma e tornam o funcionamento do organismo particular. Eu vou parar por aqui que já dá. Agora, eu quero ilustrar isso com um exemplo prático. Eu tenho 64 anos. Nesse braço direito, por causa do esporte que eu pratiquei de luta de braço, eu tenho várias lesões sérias, inclusive uma artrose. E no ombro esquerdo também tem uma artrose não tão séria, epicondilite, mas uns negocinhos. Pois bem, então deixa eu mostrar. Eu, quando estudei alquimia, eu já conhecia bastante coisa da Bíblia, principalmente como era o ambiente. Vocês sabiam que na época pré-diluviana não chovia? Ah, mas como é que molhava as plantas então? Subia o vapor do solo que irrigava as plantas. Quer dizer, é a mesma terra que está aqui hoje? Claro que não, não é? Então, eu já sabia que o ambiente, o estado espiritual e o que você come, você vive uma outra frequência existencial. Exemplo, sou eu em março desse ano aqui. $54. Eu esqueci de filmar na direita, fiz 54 na direita também. Mas fica para outra oportunidade. Aí eu emendo os 2 vídeos. Eu vou ter ver, hoje não dá mais, não posso fazer isso. Mas daqui 3 dias eu vou tentar de novo. Eu estou mostrando isso para vocês porque a minha proposta agora é 63.400. $63,4 é a minha proposta. Se eu for me posicionar por essa frequência existencial do sistema, eu não passaria nem de 25 quilos. Por que eu posso falar isso para vocês? Porque no auge das minhas medalhas de luta de braço, o máximo que eu segurava é que a câmera aí tá, o celular está inclinado, então não parece. Mas a inclinação do braço aqui, ali, é 90 graus. O braço está em 90 graus. Segurando aqui, 90 não diria, uns 75 graus, que é a posição para o braço não encostar na almofada, na mesa de competição. 75 graus. No auge meu de competição,
em competição, eu cheguei a fazer 38. 38. No auge meu de competição. Com quantos anos? 40, 37. O Dalmo, me visitando aqui, ele é testemunha. Ele viu eu fazer sem aquecimento 41.400 com esse braço aqui, ó. 41.400, 75 graus, 15 segundos. Sem aquecimento. Eu estou 7 meses sem treinar. Eu tive um problema na vista, aí depois tive que fazer exame de cabeça, aí de coração, aí foi fazendo tanto exame, tratamento, isso e aquilo, parei de treinar. Então agora eu estou para começar a treinar de novo. E baseado nessa epigenética aí, eu vou fazer 63,4 kg. E mais uma coisa, eu já estou entre os caras mais fortes do mundo na minha idade. Imagina a hora que eu fizer 63,400. Capaz de vir a televisão aqui em casa aí. E vem mesmo. Porque não é normal. Entende? Agora, se eu for pensar de acordo com o que as academias falam, do que a faculdade fala, você não faz. E pelo contrário, eles já até ditam como você tem que se comportar até morrer. Você tem que ser patuado em hospital, sabe? Essas coisas. Você passa a pertencer ao hospital, pertencer a médico. E você não vai fazer um negócio desse, mas nem pensando. Vai numa academia, pega aqueles caras lá com quase 50 de braço aí, mas não faz nem 45. Eu estou ainda sendo otimista, hein? Não faz nem 45. Eu com esse bração aqui que vocês estão vendo, aí, ó, fazendo isso aí, isso é absurdo. Cabeça, corpo, ambiente. E outra coisa que eu vou falar para vocês, é verdade, hein? Eu só treino em jejum de 10 horas. Você vai falar, mas... E os meus treinos duram em média 4 a 5 horas. Treino de madrugada. Só que não é loucura, né? Dando um tempo para voltar à respiração normal e tal, e muita técnica, muito cálculo, né? Eu sei treinar. Então, o que acontece? Esse ano, eu quero fazer 63.400. 63.400 quer dizer que eu sou capaz de fazer uma sustentação de barra, um peso de 126 quilos. Dá para encarar aí? Imagina a força no braço, cara. O braço, aí, ó. Tem nada demais, ó. Ambiente. E uma coisa que tem de vantagem nessa coisa de fazer em jejum, né, o treino, é que você passa a ter muito mais densidade muscular. E eu ainda tenho diabetes. Então, durante o treino, eu vou tomar um chazinho de folha de manga, pontinha de folha de abacaxi, folha de graviola. Eu faço um chazinho com isso aí e vou tomando aos poucos. Porque tem pessoas que o índice glicêmico não sobe treinando. E tem outras que sobem. E eu sou dessas que sobem. Então eu tomo chazinho ainda e tudo isso. Qual o problema? Qual o problema? Né? Vai, voltando para a live aqui. A Neide está agradecendo a presença de todos os irmãos. Sempre um prazer ver todos vocês aqui. Isso aí está parecendo despedida, hein, Neide? Olha lá o Dalmo. Eu estive na casa do Marcão, não consegui levantar menos que isso com as duas mãos. Aí está exagerando um pouco, né, Dalmo?
O Dalma, ele pegou assim para ver o peso, né? Para ver que não era fake, né, Dalma? E dava para fazer com mais peso ainda, hein, Dalma? Para quem está 7 meses parado, eu esperava fazer menos, para ser sincero com você. A Neide Ouro, aqui, ó. Marcos Socran, eu tenho que agradecer, nossa, estou engasgando aqui. Eu que tenho de agradecer, cara, Neide. Olha quem está aqui, Super Alex, Caleidoscópio. Que alegria em tê-lo aqui, meu irmãozinho super querido aí. Boa noite, muito peso. Olha, Alex, considerando-se treino em jejum, diabetes, artrose nos 2 ombros e outros danos, né, com o tempo de muita luta, né? Fiz levantamento de peso também, fiz jiu-jitsu uma época, fiz pouca coisa, não fiz muito não, mas fui campeão master. E fui atleta também, fui destaque em tiro na Polícia do Exército, com pistola. Fuzil eu não conseguia atirar legal, porque tinha que atirar com o capacete. E minha cabeça é pequena, então não ficava legal, atrapalhava pra caramba a visão. Então eu não conseguia atirar legal. Mas com pistola, tinha 600 soldados no meu quartel. Nós, da PE, estávamos provisoriamente no 6º BI de Caçapava, o quartel que mandou mais cara para a guerra, lá na Itália. Tem até um museu nosso lá. Tem um museu dentro do quartel e um fora, de coisas que trouxeram de lá da guerra. Fornovo, Monte Castelo e outros lá. E o que acontece? Eu fui o melhor de todos naquela Beretta M9. Já a metralhadora, o fuzil, aquele FAL 762 lá, não consegui. Aquela beretinha também, M9 lá, não era tão bem, mas na pistola eu fui o melhor. E meu pai era um super atirador. Meu pai era caçador mesmo. Aí está aqui o Alexander, dando boa noite para o Alex, a Neide aqui, sempre com aquela energia, né, Neide? Aquele astral bom, super bom, Marcão no pedaço, todo mundo aqui interagindo, se cumprimentando. Ah, obrigado, Alex. Uma coisa eu te falo, viu, Alex? Sabe as coisas que passam na cabeça na hora? É tipo assim, a maioria das pessoas que faz esse treino, eles apoiam no suporte inclinado, apoiam o braço e alguém chega com o peso, põe na mão, ele baixa, segura, quando não aguenta mais, a pessoa pega. Eu não. Estou segurando encostado no corpo, cara. Muito louco. E o detalhe é o seguinte, eu fico até com medo, assim, vai como desloca, né? Na hora você pensa essas coisas, sabe? Tem que ser muito ousado mesmo, entende? Porque esses pensamentos aí são muito fortes, né? Fala, vai cair o ombro numa dessa aí, né? E 63.400, cara, olha, eu entro para um hall aí muito seleto no mundo para essa idade que eu estou. Entendeu? Eu entro num hallzinho bem seleto. Entro lá no meio daqueles russos lá, aquele pessoal do leste europeu lá, e lá também não vai ter 1000 lá fazendo isso não, hein? Eu chuto aí, olha, uns 200 aí no máximo, de todos aqueles países lá. Na minha idade, fazendo isso aí, uns 200. Se eu fizer, né, claro. Marcos Socano, mais um pouco você me carrega no colo. Ah, mas é diferente, Marcão. Sabe por quê? Por exemplo, isso. Ai, desculpa aí, pessoal. Um saco de cimento de 50 quilos, qualquer um pega no braço. Por quê? Porque é um peso mal distribuído. Dá para pegar.
Agora, o ferro distribuído ali nas pontas, ele maximiza muito o esforço. Então, um cara que consegue pegar um saco de 60 quilos de cimento tranquilo, ele não é capaz de segurar um peso desse de 35 quilos. Não consegue. Entende? É diferente, né? É peso mal distribuído, né, que chama. E meus aparelhos é tudo assim. Ele é feito para usar pouco peso e fazer o máximo de esforço, como se fosse muito maior. Eliseu Tavares, eu preciso voltar a treinar, estou precisando. Depois que parei de treinar, tudo mudou para pior. É verdade. Você perde a confiança, você perde a motivação, começa a ficar preguiçoso, dorme mal, fica nervoso à toa, você vai perdendo a paciência, vai começando a ficar doente fácil. Toda hora está com algum problema, uma tosse, nariz correndo, dor de cabeça, dor de barriga e tal. E as pessoas já não vão sentindo tanta firmeza em você, no seu convívio. Você começa a afetar o meio ambiente que você está. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui, um último aqui. Deixa eu ver. Achei. Ó, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal, foi no Brasileiro de 2012, em São Vicente, 2 semanas antes do Mundial de Luta de Braço que foi lá. Veio mais de 500 atletas de vários países aí do mundo. Campeões mundiais, lá, veio de tudo. E se eu tivesse pego o segundo lugar, eu peguei terceiro na esquerda, hein? Eu sou destro. Peguei terceiro na esquerda. Se eu tivesse pegado o segundo em qualquer mão, eu teria ido para o Mundial. E se eu tivesse o método de treino que eu tenho hoje, eu teria vencido no Brasil e teria ido para o Mundial. O que ia acontecer no Mundial, não sei. No Brasil, eu teria vencido. Com o método que eu tenho hoje, hein? Se eu chegasse hoje, bom, se eu tivesse treinado fazendo 63, eu chegasse hoje no Campeonato Brasileiro, eu tinha chance de ganhar na minha categoria Master. Só um segundo aí, pessoal. E essa foi a semifinal aqui. Quem ganhou? Cadu, quem ganhou aí dos dois? Zelito e Emílio! Bons tempos. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Na hora que eu estou amassando a mão dele, que esse movimento meu é muito forte. É muito forte. Sempre foi. E a hora que eu cheguei a entortar a mão dele, que a minha mão faz isso, ó, a mão dele, quando eu faço isso, a mão dele domina. Por 1 centímetro ele não puxou minha mão de volta ali. E ele perdeu para mim na esquerda e ele me venceu na direita. Aí ele foi para a final e perdeu a final. Mas como ele pegou o segundo lugar, ele foi para o Mundial.
Eu tenho luta dele filmada aqui no Mundial. Infelizmente, ele perdeu as duas, e é forte o cara. Ele faz isso, que eu estou querendo fazer 63 e pouco aí na direita, talvez até mais. Então, quem olha assim, né? Parece coisa de bar, né? Mas você viu a força que a gente tem, né? Não tem nada de bar ali. Então, deixa eu voltar aqui. Tá, já tinha visto. Ó, o Alex aqui está dizendo muito bom. Alex, o lance é o seguinte, nós estamos falando aqui, eu estou passando essas coisas aí, porque eu uso dessa epigenética sem saber que o nome era esse. Porque agora, pelo que eu estou mostrando na live, Alex, de 2003 para cá, o pessoal descobriu, né, depois que conseguiram identificar aí, né, marcar os genomas, então eles descobriram que o ser humano tem 23 mil genes, Alex. E o arroz que nós comemos tem 35 mil. Tá os vídeos aqui no começo da live. E o que então faz a nossa biologia funcionar, se não é esses genes aí? Já que somos mais complexos, como o Laí Ribeiro fala, que o arroz. O ambiente. O que você come, o que você bebe, o que você respira, o estresse, a temperatura, o ambiente, como um todo. Tudo funciona como um todo. Aonde acontecia isso, Alex? Eu não sei que hora que você entrou, então eu vou repetir. Lá na Bíblia, na época pré-diluviana, não tinha chuva, era um vapor que subia do solo e irrigava a terra toda. Quer dizer, é uma configuração ambiental que nem imaginamos como seria. Quer dizer, não existe mais. E isso era o fator de longevidade. Some-se a falta de estresse na época, qualidade de alimentos, espaço à vontade para todo mundo, ninguém tinha que pagar aluguel, bater cartão, né? Então era isso. Então agora eles estão descobrindo que isso é uma verdade. Então eu estou trazendo essa realidade para 2023 agora. Porque 2023 eu estou fazendo uma projeção de um cenário futuro possível em relação à nossa saúde espiritual e física. Eu vejo que a maior ameaça para nós, podemos pegar uma psicose delirante de massa aí, fácil. Mesmo nós que passamos pela pandemia sem se vitimar com uma psicose delirante de massa. Mas agora, qualquer um poderá ser vítima dessa enfermidade. Então, por isso que eu estou abordando essas questões de saúde, referências bíblicas, experiências pessoais, tal, tudo. Por quê? Porque nós vamos ter um ambiente hostil, uma alimentação ruim, porque eu acredito que vai haver desabastecimento, qualidade ruim de produtos, nós vamos ficar estressados, a não ser que nós conseguirmos nos posicionarmos dentro desses conceitos que nós estamos agregando ao nosso posicionamento, a nossa espiritualidade tem que estar em dia, e é nessas horas que a gente vê a importância das plantas punk lá que a Tânia trabalha, é nessas horas que nós vemos a importância da diretiva Homem Cinza que ela trabalha, daquela passagem bíblica de Mateus 10:16, aparentarmos sermos inofensivos como as pombas, visíveis, e prudentes como as serpentes, desviar dos perigos, se esquivar. É um ano que nós temos que nos conscientizar, nós cristãos, que esse mundo não é nosso.
Não é. É deles. Está condenado, está nas mãos do príncipe deste mundo, então nós não devemos. Ah, porque vamos definir estratégias, vamos até que uns poucos canais conservadores, eu vi que ele insistir nessa linha ainda, Alex. Isso não existe. Isso aí é só para que está dando dinheiro. Isso está, Alex. O que tem a época que a coisa não estava tão ruim, aí era 2, 3, aí bobando. Agora não, já tem uns 20 aí, tá? Ó, vai dar dinheiro. Quantos canais conservadores fizerem aí bem equipado, vai dar dinheiro. Entende? Só que vai deixar todo mundo psicótico. Né? Então, esse é o objetivo dessa live. Ok, pessoal? Super Daniel Xavier, meu irmãozinho queridíssimo aí no pedaço. Psicose delirando e possessão coletiva. Começou com a pandemia, só que agora, olha, Dal, temos que meditar muito na palavra, só com Jesus no coração conseguiremos ser mais que vencedores. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Sabe, as poucas vezes que eu vi o Lula em thumbnails de ontem para hoje, eu tenho uma sensação ruim. Eu não consigo olhar. Mas não é porque eu tenho medo desse lixo. Até me perdoe falar assim. Não é porque tenho medo, tal, ou me sinto derrotado, não. É que eu entendo que é deles mesmo isso aí. Você entende o que eu estou falando? É deles mesmo isso aí. Mas por que eu posso falar isso? Porque é um momento profético deles. Ah, mas é um momento profético deles se darem bem? Não, o contrário. É um momento profético deles fazerem aqui, do México até a Patagônia, o sexto reino. São 10 as profecias, lembra? Estamos no tempo dos 10 dedos, da estátua, 10 dedos dos pés de barro e ferro. A religião já está pronta. O Papa já teve lá na Astana, lá na Casar, e já resolveu isso. Estão pedindo o líder mundial agora. A ONU está indo para Israel para dar um jeito nisso. Agora que entrou essa presidência que está aí, está unificado o sexto reino. É um dos dedos de um desses pés da estátua. Então, ó, nós. Ah, isso daí é entreguismo, é espírito de derrota, é espírito de perdedor. Não. Espírito de profecia. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Quando Jerusalém foi cercada pelos romanos no ano 70, o que o pessoal cristão fez? Aquela comunidade cristã que acompanhava as escrituras. Ficou lá, junto com o pessoal judeu, que seguia o Velho Testamento e ignorava o Novo. Por isso que eles foram apanhados de surpresa. Eles não reconheciam Cristo e nem o Novo Testamento. Então, agora o pessoal que reconhecia Cristo e o Novo Testamento, além de uma profecia de 700 anos antes, já avisando que isso ia acontecer, Cristo, 33 anos antes, também avisou que ia acontecer. Então, na hora que eles viram os romanos chegando, eles sabiam que os romanos iam se retirar e voltar de novo, era profético. Então, o que eles fizeram? Saíram. Agora, imagina se eles fossem ficar, imagina os judeus lá como conservadores. Imagina aqueles judeus como conservadores. Qual a semelhança? A semelhança é que eles estão, a grande maioria que é religiosa, está amparada numa Bíblia que não é a Bíblia, como aconteceu em Jerusalém. Eles têm uma fé em certos procedimentos, certas atitudes, que não é o que a Bíblia está falando para esse momento. Esse momento que a Bíblia está falando para a gente é:
Tiago 1,17 e Mateus 10,16. Mateus 10,16, vamos lá, Tiago 1,17 primeiro. Ó, tem o 22, tem o 16, tem o 27. Eu vou mostrar esse aqui. O que nós deveremos fazer nesse ano de 2023 como cristãos? Está aqui, Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Vocês estão vendo que Deus tem um nome aqui? Jesus sempre se refere a ele como Pai, não chama por nome, e nem ensinou seus apóstolos a chamar por nome. Quando ele ensinou o Pai Nosso, ele já disse como devemos não ele, os apóstolos, como devemos nos dirigir a Deus em oração. Pai, primeira palavra, Pai nosso que estás no céu. Tanto que na religião é proibido usar o título mestre, porque foi Jesus, e pai, porque é Deus. Então, quando vocês escutam falar, porque o Rabi lá falou, Rabi quer dizer mestre. Ele está certo de usar o título de mestre? Não. Então, você vai botar fé pra caramba nele? Bom, vamos lá. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é o que nós devemos fazer esse ano. E Mateus 10,16. Olha aqui, Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ou seja cuidadoso e invisível. Vocês entenderam como que vocês têm que ser esse ano, pelo momento que está aí, pelos perigos que nós estamos sujeitos? Não só de ameaças físicas, de invasão de propriedade, do crime que vai aumentar, mas principalmente do espiritual. Um ambiente nocivo, uma alimentação que pode sofrer desabastecimento. Então está aí. Eis que vos envio como... Tem outra passagem parecida, mas essa aqui é mais completa. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, quer dizer, já que vocês vão estar no meio desses lobos vermelhos aí que nós estamos, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Entenda, inofensivos aqui, invisíveis, não chamar atenção. Então, nada de camisa amarela, nada de bandeirinha nos carros. Isso aí é entregar, é ser perdedor. Não. Isso é ser prudente, como as serpentes, e aparentar ser inofensivo como as pombas, para nossa segurança. E seguindo essas duas passagens, quando a comunidade cristã de Jerusalém viu os romanos chegando e saíram, era o sinal para eles irem embora. Não ficar lá fazendo manifestação. Comparando assim, né, para entender. Porque aí veio as Forças Armadas e matou 600 mil.
Há algumas contas diferentes, mas Joséfo meteu lá 600 mil. Imagine 600 mil mortos até para os padrões de hoje. Então, deixa eu ver mais uma aqui. É isso mesmo. Está certinho. O que eu fiz aí está certo. Eu fiquei preocupado se tem uma passagem que eu não tinha mostrado. A Neide aqui, ó, evitar discutir brigas, não bater de frente. Porque agora não é mais como discutir antes desse resultado das eleições. Agora tem uma carga maligna, tem uma carga, as potestades estão poderosíssimas. As potestades de Satanás estão poderosíssimas. Então não é hora de você se expor a tamanha desvantagem. Os conselhos estão aí. Agora, se você tiver que defender a sua família, até com um possível óbito justificado, a Bíblia te inocenta, só para saber. E a Bíblia não proíbe de andar armado. Os apóstolos andavam armados. Ok, pessoal? As pessoas já estão acreditando na operação do erro. Muitas pessoas, olha, tomara, meu camarada. Tomara, viu? Porque talvez consigam ajudar mais pessoas tendo ciência disso. Porque, senão, a desvantagem é muito grande. Ó, sugiro aos irmãos que substituam os canais do YouTube pela Bíblia. É o que eu tenho feito. Ó, espero que não substitua o meu também, né? Porque o meu fala da Bíblia, né, Dalmo? O seu também, né? O Daniel... Agora, o que eu sugiro, pegando o embalo do Dalmo, é evitem acompanhar canais conservadores. Aí você vai falar, Marcão, mas por quê? Ó, fala para mim. O que vai mudar? Sério mesmo, o que vai mudar? Olha, se você falar para mim, olha, desobediência civil dentro da lei, com métodos como o de Gene Sharp, daria certo? Daria. Daria se as pessoas se conversassem. As pessoas não se conversam. Isso foi uma doutrinação de 40 anos. Uma programação de comportamento para essa finalidade. O povo não consegue se conversar, se concatenar. Esquece. E outra, eles têm Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Força Nacional, estão fazendo uma outra aí agora, Marinha, Exército, Aeronáutica, e fora um pessoal do Haiti que veio aí, de Angola que está aqui, dos países vizinhos que estão aqui prontos, mídia toda do lado deles, todas as faculdades aparelhadas, escola toda aparelhada. O que você vai fazer? E ali, você é membro do canal. O YouTube tem todos os dados deles e está entregando tudo na mão dos caras. Você é membro de um canal aí, que é contra o governo diretamente, está falando de estratégia, contra isso, contra aquilo, você está fichado já. Entendeu? Então, esse ano, a maior ameaça que eu vejo realmente é espiritual e saúde física.
Então, eu espero ter contribuído com alguma coisa com essa live aí nesse sentido, porque nessa minha análise aí, né, de cenários futuros possíveis, a única coisa que eu vi como luz vermelha no fim do túnel, de tudo isso que está muito ruim mesmo, mas que realmente está na nossa mão de fazer alguma coisa, é isso que eu estou tratando aqui nessa live. Agora, como eu disse, eu sou um informador, não sou influenciador, nem quero ser. Então, cada um vê o que interessa, o que não interessa. O melhor que eu estou pensando para mim, para minha família, para vocês, é o que eu estou falando aqui. Para quem não me conhece, eu tenho 30 anos de experiência na política, trabalhei em prefeitura, em órgão de consultoria, segurança do trabalho, recursos humanos, trabalhei em transporte, trabalhei em fiscalização da pesada, trabalhei em gabinete de prefeito, em secretaria de esporte, entendeu? Então, lidava com o jurídico com regularidade, no cadastro municipal, Secretaria de Planejamento da cidade, a Secretaria de Urbanismo, fui atleta de artes marciais, atirador de elite, metalúrgico, torneiro ferramenteiro, uma época, encarregado de ferramentaria, e atleta. Então, tive experiência com 7 canais conservadores, 3 militantes, época de intervencionismo e tal. Nunca pedi dinheiro. Entende? Eu não sou contra quem pede aí, dá quem quer. Mas, tipo assim, eu nunca pedi dinheiro. Entende? Então, e diante de uns 6, 7 anos aí, de análises com alta margem de acerto, com às vezes anos de antecedência, baseado em fatos, notícias e as escrituras, eu espero ter crédito pelo que eu estou falando. Eu sei que eu vou ouvir coisa pra caramba de todo lado aí, querendo ou não, mas eu pego o embalo do Dalmo aí e eu já estou evitando os canais conservadores. E olha que eu via mais ou menos umas 6, 7 horas só de canais conservadores, hein, pessoal? Por dia. Não consigo me ver fazendo mais isso depois desse resultado aí da eleição. É outro mundo agora. É outra realidade. Esses caras vieram aí para ficar, não vai sair mais, não vai. Isso aqui virou o 6º reino, um dos dedos dos pés da estátua profética, e a partir do momento que tiver os 10 reinos, tiver o anticristo, a religião mundial, sistema único, a religião mundial única, vem a pedra que é Cristo, regaça esse sistema aí. E se a gente estiver bem com Deus, adivinha quem vai ganhar na loteria acumulada? Nós na fita, velho, a gente vai se dar muito bem. E esses caras vão estar muito ferrados. É isso que vai acontecer. O Mariano está dizendo, peço licença para a inteira da live, muito agradecido, Marcão, quando estou na palavra do nosso Deus, amanhã termino de ver o restante. Mariano, muito obrigado, meu irmãozinho. O Dalmo, eu vou encerrar também. O Dalmo dando boa noite para o Mariano, a Neide despedindo, o Eliseu está dizendo aqui, Marcão, agradeço a Deus por sua vida e seu canal, conteúdo como esse é muito valioso. Quem está com o espírito alinhado com o Criador sabe que essa live aqui vale muito mais que qualquer ouro. Muito obrigado, Eliseu. E, nossa, que palavra bonita, Eliseu, mais verdadeira. O Eliseu, ele é... Eu tive um contato por telefone com ele, sabe, Neide? Conversei com ele, e eu senti muita espiritualidade nele, viu? Não é uma coisa que eu vejo com frequência, não.
O Dalmo aqui. Não, eu entendi, Dalmo, eu entendi. Mas como muitas pessoas não nos conhecem, então como eu tenho essa empatia de perceber mais ou menos, sentir o que estão pensando, eu já contorno a interpretação duvidosa, né? Ganhamos Mané. Aí, quando Cristo levar a gente, nós vamos olhar para baixo e falar assim: fica aí, Mané. Fica aí, Mané. Né? E não amola. Né? Então. Então, deixa eu ver. Vou pôr um videozinho aqui de saideira, né? Deixa eu ver que vídeo que eu coloco aqui de saideira. Pessoal, eu vou botar o vídeo, é saideira, depois que acabar, eu já vou encerrar a live. Da epigenética, que o doutor Laí Ribeiro falou, que é uma coisa que eles estão descobrindo agora, que o ambiente é que faz a nossa biologia, a nossa longevidade. E lá na época pré-Noé, né, pré-dilúvio, não tinha chuva, era um vapor que subia do solo, irrigava a terra, era tudo diferente, por isso o homem vivia mais. Teve uma experiência que fizeram com um coração de galinha. Eu já contei numa live aí, isso é verdade. Colocaram um coração de galinha num ambiente líquido, com todos os nutrientes e estímulos que aquele coração precisava. Ele viveu, eu não lembro a quantia exata, mas foi muito mais que o tempo de vida da galinha. Você vê a influência do ambiente na biologia. Uma outra experiência também com um peixe que foi criado sobre a pressão atmosférica que eles descobriram em camadas de gelo lá na Antártica, que eram pré-históricas. Então, eles construíram em laboratório todo aquele ambiente que estava os dados ali, tipo a pressão do ar, a proximidade da Lua, a gravidade, mais uma série de coisas. E o peixe no laboratório, ele teve um tamanho 3 vezes maior. Influencia ou não influencia? Então, nós poderemos ou nos dar bem com isso, ou sermos destruídos por isso, com esse ambiente que nós vamos ter em 2023, que não é nada favorável para a nossa saúde física e espiritual e, consequentemente, nossa longevidade. Então, vamos lá. Porque até 2003, todo mundo pensava que quem controlava a biologia era a genética, era o DNA. E a gente esperava que o ser humano teria no mínimo 120 mil genes. Mínimo. Se você conversasse com qualquer cientista renomado e perguntasse assim, qual a sua aposta de quantos genes o ser humano tem? E variava entre 120 mil e 150 mil. Porque nós temos em torno de 120 mil proteínas diferentes no corpo. Aí, qual não foi a surpresa? Quando o genoma humano foi publicado em 2003, nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para você ter uma ideia, o arroz que você vai comer no almoço hoje tem 35 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz tem mais que o ser humano. Bem mais, bem mais. Aí você fala assim, mas eu sou muito mais complexo do que um arroz. Justamente, aí vem a explicação, que não é não é a genética que domina a biologia, é a epigenética. Aí surgiu uma nova disciplina, que é a disciplina mais pesquisada de tudo que existe no mundo hoje. A palavra epigenética é a palavra mais pesquisada e a maioria dos médicos nem sabe o que significa, porque a maioria formou. A maioria formou antes de 2003, então não teve acesso a essa matéria no currículo. E ele fala aí no final o seguinte, que me chamou muita atenção, que ele não tem consultório. Ele falou que não tem consultório porque ele pesquisa 12 horas por dia
e abastece os outros com as pesquisas que ele faz. Guardadas as devidas proporções, é o que eu faço. Para mim, para minha família e para vocês aí. Fique com Deus, pessoal. Um abraço aí. Obrigado pela presença.